que nós resolvemos montar um sítio paleontológico aqui em Santa Rosa? Isso tudo decorreu da minha origem. Eu me formei em Engenharia de Minas e dei aula na Universidade Federal de Ouro Preto, na Petrobras, e depois de lá eu vim para a Unicamp. Quando eu cheguei aqui e descobri que existiam umas particularidades paleontológicas excepcionais, aí eu achei que isso é uma coisa que deveria ser preservada. Apesar de que isso desperta pouco interesse na população local, mas na comunidade geológica e paleontológica do mundo todo, isso daqui é uma excepcionalidade. Então eu resolvi propor para uma amiga minha que é paleontóloga na Unicamp, que a gente inscrevesse esse lugar aqui na Unesco, numa divisão da Unesco que cuida de patrimônio geológico, paleontológico, espeleológico e assim por diante. Então a gente fez uma proposta, por que isso daqui deveria ser preservado. Aí foi aceita, nós definimos uma área de 50 metros por 50 metros, não 50 assim por 50 assim, e que ficou isso daqui preservado como patrimônio até o fim dos tempos, para que todas as pessoas, a comunidade, quem quer que seja, conheça o que é uma forma fóssil chamada estromatólito. Nessa região aqui de Santa Rosa, e como toda a bacia do Paraná, há 250 milhões de anos, aqui tinha um mar, chamava o Mar do Cambriano. E com a evolução da bacia do Paraná, ela foi soerguendo na região de Uberaba, o mar foi se afastando em direção ao Prata, isso daqui foi ficando seco. Nesse processo, os peixes e os répteis que tinham aqui iam se alimentando normalmente, e quando ele se alimentava, ele fazia o cocô que ia para o fundo do mar. Esse cocô, ele foi fossilizado, chama coprólito. Então aqui nessa região do Mar Cambriano tem uma camada que é muito rica em coprólito, de peixe e tartaruga, que são essas pedrinhas pretas aqui. Então é um cocô fossilizado de 250 milhões de anos atrás. Ela ocorre naquela camadinha verde lá em cima, lá, ó. Ele ocorre em toda a extensão, mas ele corre com muita frequência naquela camadinha verde lá em cima. Quem descobriu o calcário aqui em Santa Rosa foi um geólogo santarrosense, chama Paulo Tarso Ribeiro. Ele interpretou essas formas que hoje a gente sabe que são formas fósseis, os estromatólitos, ele interpretou isso como sendo resultante de uma compressão dos dois lados da camada de calcário mole no fundo do mar. Então apertava de cá e de cá, ela ia formando um monte de ondulação assim, respondendo a essas duas pressões. Então isso, quando ele descobriu, na leitura dele, era uma estrutura decorrente de forças físicas, de movimento da crosta. Posteriormente, um professor da USP de paleontologia, que chama Thomas Fairchild, que ele estuda estromatólito no mundo todo. Ele esteve aqui em Santa Rosa e fez a leitura correta do que são essas estruturas, que são camadas de algas que vão morrendo. As algas vão morrendo, em cima delas se precipita o calcário, porque o mar está secando, então o mar vai secando, a concentração salina vai aumentando, então o sal vai precipitando em cima da alga morta. A hora que a alga vai morrendo, então num ano morre uma camadinha de alga, no outro morre outra camadinha de alga, e elas vão morrendo e ficando até formar essa estrutura, que é muito comum no mundo. A única particularidade ou excepcionalidade que tem aqui em Santa Rosa é que os estromatólitos, que são comuns, do tamanho de uma laranja ou uma maçã mais ou menos, aqui eles aparecem dessa forma como está aqui do meu lado. Ele tem até 3 metros de altura. Ninguém até agora estudou por que os estromatólitos não ficaram planos, não ficaram compridos, e sim essa forma assim, isso aqui chama domo, né? Alguns desse jeito aqui, outros que parecem um pão francês, mais ou menos assim. Eles estão mais ou menos orientados paralelos à corrente do mar. Se vocês olharem ali no nosso lado, ali no chão, vocês vão ver as marcas de onda de como o mar estava dando onda em direção à costa. Então eles estão mais ou menos formando essas coisas e acompanhando o movimento da onda na borda da bacia desse mar que era há 260 milhões de anos atrás que tinha aqui. Além da excepcionalidade do tamanho dessas estruturas fósseis, isso daqui serve para que o geólogo ou paleontólogo moderno interprete
ou faça uma leitura de como era o ambiente naquela época. Então ele vai chegar aqui, descobrir que tem uma enormidade de alga, ele vai imaginar que era quente, porque essas algas só se desenvolvem em grandes quantidades em climas quentes. Era água turva ou limpa, eram águas limpas. Por quê? Porque permitia um desenvolvimento de uma alga que ela é característica de água limpa. Então isso não só serve como curiosidade paleontológica, serve também para que as pessoas interpretem como era o ambiente daquela época. Hoje acontece a mesma coisa. Se vocês vão ver aqui que vai ficar dando umas bolinhas, que essas algas estão soltando CO2, né? E aí elas vão passando e vão morrendo. Só que aqui, como é uma água suja, ela morre e não tem calcário. Ela morre, olha lá, ó. Ó, ela vai formando camadinhas, ó. Tá? Só que essa camadinha de alga morta aqui, ó, tem algumas verdes, ela não grudou calcário, e sim barro. Aqui nessa época, 240 milhões de anos, formou praticamente a mesma coisa. Só que iam formando essas camadinhas aqui, e o que ficava grudado nela? Calcário. Olha lá. Aqui ela foi se desprendendo, o vento levou para lá, partiu. Todo mundo vê falar na televisão do pré-sal. O pré-sal é uma camada de calcário estromatolítico exatamente igual a essa camada que ocorre aqui. Então a Petrobras vem aqui pegar amostras pequenas para fazer teste de perfuração, já que o calcário daqui e o calcário que está do pré-sal têm a mesma origem, a mesma forma, tudo igual. Então ele leva um bloco de calcário e faz teste de perfuração para poder dimensionar as perfuratrizes que vão perfurar as camadas do calcário que forma a camada de pré-sal. Então tem essa camada de calcário lá na crosta da plataforma continental brasileira. E por quê? Isso daqui é impermeável, então debaixo dela o óleo do pré-sal fica parado aqui, o petróleo. Então ele não tem condição de migrar. Se não tivesse essa camada de calcário, esse óleo, se ele migraria, se espalharia na superfície. Então quando a Petrobras procura petróleo, na verdade ela procura estruturas que armazenem petróleo. Você não procura petróleo diretamente, você procura uma estrutura que fique em uma armadilha que o petróleo não consegue escapar. Que é exatamente no caso do pré-sal, é uma camada de calcário muito semelhante a essa que ocorre aqui. A partir do momento que nós criamos o campo de estromatólito gigante, o pessoal das universidades daqui do estado de São Paulo, Unicamp, Unesp e USP, vem bastante visitar. Então, tanto o pessoal que faz graduação em biologia ou geologia, como o pessoal que faz mestrado e doutorado na área de paleontologia. E também nós temos, isso a gente recebe em torno de 500 visitantes ano de universidades. E em torno de uns 100 visitantes do exterior, sendo principalmente dos Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Tá? Já tivemos alguns russos, mas são visitantes em menor número. A empresa PH7 Mineração de Calcário é que, na verdade, é o responsável pela viabilização do parque. Foi ela quem financiou e ela quem gastou em torno de 400 mil reais para escavar, para limpar e para manter esse parque em funcionamento. Esse parque em funcionamento ele tem interesse meramente para a comunidade geológica e paleontológica. Para a população no geral, por falta de divulgação, ou por falta de interesse ou de conhecimento, eu não sei dizer direito o que, esse parque é muito pouco conhecido. Mesmo as pessoas daqui de Santa Rosa não têm conhecimento, não sabem da existência dele. É uma ocorrência paleontológica, geológica, muito interessante no mundo todo. A gente recebe, como eu já falei, visitantes do mundo todo para saber dessa interessante curiosidade paleontológica, mas o povo do entorno não tem nenhuma informação e conhecimento. Por quê? Eu acho que é por falta de divulgação da existência de um parque aqui em Santa Rosa. Todo mundo vê falar do parque do Grand Canyon do Colorado nos Estados Unidos, por quê? Maciçamente se faz divulgação. Aqui é uma coisa geológica mais interessante do que o Grand Canyon e não tem nenhuma divulgação
da importância dele no mundo geológico ou paleontológico.